Fala galera, boa noite aí. Vamos dar início à nossa live de hoje, né? Hoje eu vou fazer uma live com a minha amiga doutora Eloá. Nós vamos falar hoje aí sobre adicção, compulsão, substância e por que os hábitos saudáveis influenciam na recuperação, né? E é isso aí. E aí a gente vai só aguardar mais um tempinho aí. E a gente já vai dar início aí, tá bom? Então, assim, lembrando aí, né? Se vocês quiserem fazer perguntas, tirar dúvidas aí, tá bom? Basta vocês clicarem aí nessa balãozinho aí onde tem um pontinho de interrogação, né? E aí nós vamos anotar aqui as nossas questões, nossas perguntas, e aí a gente vai tentando fazer esse bate-papo aí com vocês, né? Respondendo as questões e tentando falar sobre um pouquinho sobre o tema que a gente colocou aí para falar com vocês aí, tá bom? E é isso. Oi, João. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia? Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Tá me enxergando aí direito? Sim. Então vamos que vamos. Eu tava com Que saudade bom. das lives. Verdade, né? Tá muito Faz quente aí em São tempo. Paulo? Bastante. Eu tô até com o ventilador ligado ali. É, aqui também tá calor. Minha cidade é um mormaço só, que chove e fica mais quente. De manhã deu uma chovidinha, uma garoinha assim, daí já parou, mas mesmo assim não esfriou nada, continuou quente bastante. Entendi. Vamos Vamos só lá, esperar né? mais uns 2 minutinhos aí, só para a galera terminar de chegar aí, a gente já dá Ah, início. Nem vamos beleza. esperar os 5 minutos, mas uns 2 minutinhos aí a gente já inicia, tá bom? Tranquilo. Vocês, na verdade, sim, se você quiser também já se apresentar aí, a gente manda mais. Verdade. Obrigado, João, pelo convite, né? O Anônimos App, pelo convite para a gente falar sobre o assunto, tá levando informações para as pessoas, que é muito importante, né? Tá sempre se atualizando, se conhecendo. Então, eu sou a Eloá Ribeiro, sou psicóloga, especialista em neuropsicologia, né? Trabalho aí com a dependência química e no aplicativo também. E é isso, vamos trocar aí pensamentos, bater um papo sobre esse assunto que está dominando tantas pessoas aí, né, João? Principalmente agora em tempos de pandemia, agora que está voltando aí, né? Maior número de pessoas com Covid, o uso também vem, né? Então é importante a Sim, gente estar falando dos mecanismos aí de compulsão, de hábitos, e como manter aí uma vida saudável. é verdade. Porque, assim, é o que realmente muitas pessoas têm dúvida, né? Assim, em relação a muitas coisas sobre compulsão, sobre como fazer, sobre como se comportar diante dessas, né, dessas comorbidades, assim, vamos dizer, né? Que é essa troca de hábitos, né? A gente precisa realmente ter essa troca de hábitos para aprender a lidar com a compulsão, né? Que acaba migrando de uma área para outra. A gente para de usar substância, mas aí a compulsão ela vai migrando para outras áreas, né? E assim a gente vai tendo que trabalhar isso de como que a gente vai fazer, de que maneira fazer, e sempre buscando informações e tentando, né, se municiar do maior número de informações que a gente consiga para lidar com isso no nosso dia a dia, porque acaba se tornando um transtorno também, né? Que aí, além de, por exemplo, no meu caso, que sou um adicto, além de ter que me preocupar com a minha adicção, ainda tenho que me preocupar ainda com essas outras, um monte de informação que eu não sei como trabalhar, que eu não sei como fazer, né? E aí é onde realmente entra todas essas ferramentas que a gente usa, né? Sim, Ativo, reuniões, psicólogos, profissionais, psiquiatras, todos são os auxiliadores que ajudam a gente realmente a manter, né, como trabalhar essas informações aí. sim. Como aqui é um Instagram voltado para o uso das drogas, né, para a recuperação, a gente fala compulsão, já vai lembrar as substâncias, né, de uso de drogas. Mas a compulsão em si é um comportamento, aquela força interna que a pessoa não consegue controlar,
né? Aquele desejo intenso, não só de substâncias, mas da alimentação, né? Da pornografia, compras, muitas outras coisas. E aí a compulsão que a gente fala se torna uma prática de repetições, né? O que vira um mecanismo que a pessoa precisa identificar qual a sua compulsão. Né? Hoje em dia está muito comum, né, esse comportamento para o alívio de angústia. Então, a pessoa está angustiada, eu vou no shopping comprar. Estou angustiada, eu vou comer. Estou angustiado, vou usar droga, né? Então, a compulsão, quando a gente fala, é o uso repetitivo daquele desejo interno, daquela força interna, né? Então, a pessoa que entra em recuperação pode transferir essa compulsão, né? Que é, por exemplo, para o açúcar, para o doce, que por isso que muitos adictos engordam, né? E por fim, vem o quê? A culpa, sentimento de culpa, né, João? E não só o sentimento, aqueles pensamentos também de ilusão. Ah, só mais um pouquinho. Eu posso ir ali onde vai me pôr em risco, que eu não vou usar, não vou comer, né? E isso serve também para a internet, para o trabalho, né? E não sei se você quer falar também de você. Eu vi que você está fazendo dieta. Eu lembro que esses dias você comentou do seu humor. Eu falei, olha que tema bacana, né? Porque retirar o doce, o açúcar, os alimentos destrutivos industrializados mexem muito com o humor, né? Verdade. Eu vou até falar, até comentei com você, acho que foi com você que eu tinha comentado, né? Cara, acho que foi mais difícil, foi mais fácil parar de usar droga do que fazer dieta, né? E que mexer na minha alimentação foi bem difícil, assim, sabe? Porque me desestabilizou bastante, assim, sabe? Tipo, tive muita alteração de humor, sabe? Eu estava muito impaciente. Hoje eu consegui me ajustar, né? Então, assim, eu acho que é isso que acontece. Então, assim, eu acho que no início a gente vai ter realmente uma dificuldade, mas com a prática, né, a gente vai aprendendo. Acho que o organismo, na verdade, vai se adaptando. Porque, assim, né, o meu organismo adicto, ele acaba associando fome, né, com o uso de substância, né? Então, acho que é isso que acaba fazendo com que a maioria dos adictos tenha essa dificuldade. E eu acho que é uma das questões assim, que as pessoas mais perguntam. Por que o adicto não pode passar fome? Não pode passar fome exatamente por isso, porque, pelo menos eu acho, né? Eu entendi isso Pelo identificando menos em no mim. início a gente fala, né, João? No início, até conseguir, que nem hoje você está conseguindo fazer essa dieta, mas quanto tempo você já está limpo? Né? Quantos anos? Já estou limpo já há um tempo, né? Né? Se fosse Já no estou aí início, quase. será que você iria conseguir manter essa constância? Que a gente fala assim, quando retira algo que você está alimentando a compulsão, a gente não pode se iludir de que você vai controlar aquilo do nada, né? É igual, vou dar um exemplo, motivação. A gente tem uma ideia de motivação muito errônea, que é assim, vai, né? O nosso cérebro não é bobinho, não é olhar no espelho e falar duas palavras, eu vou conseguir, que vai conseguir, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tenho um casamento em dezembro e eu quero perder tantos quilos até lá. A minha motivação é perder X quilos até o casamento. Mas para eu. Muitos se frustram que chegam no casamento e não perde os 3 quilos. Por quê? Porque acredita que só a motivação é perder. A motivação é os passos dados no dia a dia. Por exemplo, a constância, né? O não procrastinar. Não tem negociação com o nosso cérebro, porque a gente vai brigar com os nossos desejos mais primitivos, que é comer, dormir, né? Quem é compulsivo por drogas usar, né? E aí a gente vai estar competindo com esse desejo primitivo, não tem negócio, é 1, 2, 3 e vai fazer exercício, né, João? Sim. E não é Não dá para todo dia que ficar, você vai ter não dá motivação para para ficar fazer isso. negociando muito, né? É que não dá para ficar negociando. É que nem eu falei assim, cara, se eu comecei, se eu parar, não dá para mim. Tipo assim, eu sou um cara assim, porque isso já vem da minha adicção. Então, assim,
costumava deixar tudo pela metade. Então, comecei a fazer a dieta. Se eu parar um dia, eu já não faço mais. Já me desmotiva, eu já tiro o foco daquilo ali e eu não vou conseguir. Foi igual você falou, isso aqui não é uma mágica que eu vou dizer, eu vou para dieta, vai dar tudo certo, agora eu vou emagrecer, eu vou perder. Não, porque às vezes não é bem assim da forma como a gente quer. E tudo, né, não é, eu acho que não é só na parte de adicção também. Eu acho que tudo na vida, se você não se determinar, se você não realmente se priorizar, se você não se colocar como prioridade para atingir os objetivos que você quer, nada você vai conseguir, né? Tudo acaba se tornando difícil. Tudo é difícil. Só basta a gente escolher qual é o difícil que a gente quer para a vida da gente. Exatamente. E quando você fica escravo, que vem adicção em latim significa escravo de. Quando você está escravo da compulsão, a gente perde a liberdade, né? Vários tipos de liberdades. Então é Sim. interessante, né, quem não consegue lidar com a compulsão, buscar a psicoterapia para se entender, para entender os mecanismos que levam a ficar naquela repetição, né? Quais as angústias que levam a esse desejo incontrolado de alimentar a compulsão. E muitos outros transtornos, João, está relacionado à compulsão, que é ansiedade, depressão, né? Muitas vezes vem de comorbidade, que a gente diz da dependência química, né? Então, eu vou vou acordar cedo todos os dias. Mas quem para de fazer uso de substâncias no início, até autorregular o cérebro, demora, né? Então, o que é bacana? Buscar estratégias, por exemplo, pôr o celular para tocar longe, né? Porque se eu pôr do lado, ele vai tocar e eu vou desligar, né? Então, qual estratégia eu vou buscar para que eu consiga atingir o meu objetivo? Isso que a gente chama de motivação, né? Buscar estratégias para lidar com a compulsão, com os hábitos saudáveis. Eu citei o sono, porque o sono também diminui os desejos, né? Quando a pessoa tem um bom sono, quando dorme bem. Os estudos dizem aí, quando a pessoa não dorme bem, no outro dia fica tudo desregulado, é como se tivesse tomado 2 garrafas de vinho. A pessoa que fica bêbada de sono, né? Sim. E assim, né? Eu também penso assim, cara. Que nem você falou num pouco aí no início. O que me tornou um adicto, na verdade? Não foi usar drogas. Foi fazer repetidamente o mesmo movimento. Usar drogas continuamente. Todos os dias me conduziu a ser um adicto compulsivo e obsessivo. E hoje, para que eu faça a desconstrução disso, eu preciso fazer o mesmo movimento. Preciso repetir o mesmo movimento continuamente, só que de uma maneira saudável. Então, eu vou lá e vou buscar outras práticas, né? Fazer coisas diferentes das coisas que eu fazia. Por exemplo, eu estou indo para a academia, estou andando de bicicleta, eu estou fazendo caminhada. Eu não gosto de pegar peso, mas eu me ajustei a isso, né? Tipo, eu fui a primeira vez, aí me deu umas dores, falei, cara, acho que eu não vou. Aí eu falei, não, vou assistir mais um pouco. Aí assisti, aí comecei a modificar algumas coisas, e aí consegui enquadrar os exercícios dentro do que eu queria, dentro do que eu estava buscando. Então, assim, esse é um processo que vai precisar acontecer dentro da recuperação. Nós vamos precisar nos adequar a essa nova vida que a gente escolheu hoje, que é a recuperação, que é um movimento completamente diferente do que eu fazia antes. Antes a minha vida era usar drogas e tudo era motivo para usar drogas, todas as desculpas que eu tinha era para usar drogas, se caísse uma folha da árvore eu queria usar droga, se abrisse a porta da geladeira eu queria usar droga. E aí você vem para uma recuperação onde ela vai te exigir que você mude seus comportamentos, que você mude suas atitudes, que você mude seus hábitos, que você troque seus hábitos ruins por hábitos saudáveis. Então, eu não gosto de fazer caminhada, né? Cara, começa indo até a metade da rua e voltando. Não precisa dar a volta no quarteirão, mas precisa se ter, a gente precisa se mexer. Precisa ter esse movimento de, cara, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Então, vai até uma metade da rua e volta. Amanhã você anda um pouquinho mais da metade. Amanhã você vai lá e anda um pouquinho mais da metade, da metade.
e daqui a pouco, quando você vê, você está dando a volta no quarteirão. Fala, é isso que eu quero? Não, acho que não me adequa isso aqui, vou procurar outra coisa. Mas primeiro eu preciso me dar a oportunidade de conhecer para dizer que eu não gosto. Por Sim. exemplo, minha mãe, quando eu era pequena, ela dizia assim: ah, mãe, eu não gosto disso. Ela fala, você já comeu? Não, não comi. Então, como que você pode falar que você não gosta de uma coisa que você não comeu? Primeiro você vai comer, depois você vai tirar suas conclusões, e aí na próxima eu vou te dar uma segunda oportunidade para você comer, e depois eu vou dizer para você se eu vou fazer, continuar fazendo para você comer ou não. Né? E da, Exatamente. né, na recuperação, a gente também consegue fazer isso. Tipo assim, eu não posso me privar pela primeira vez da primeira experiência. Eu vou lá, eu vou andar de bicicleta. Andei de bicicleta, minhas costas ficou doendo. Isso aqui eu não quero mais. Sim. Eu não gostei. Que é Eu um vou dos fazer natação. princípios da recuperação, é isso que você está dizendo, os hábitos, né? Sim, tem que mudar tudo, né? É uma mudança, realmente não igual a gente fala, não é só parar de usar. Parar de usar, eu acho que, pelo menos para mim, foi a tarefa mais fácil. Eu acho que a parte mais difícil é, todos os dias, a gente tratar os nossos comportamentos, mudar os comportamentos, mudar os hábitos, inserir rotinas saudáveis, começar a prática de coisas que a gente não estava habituado a fazer, acordar cedo, dar uma volta, começar com coisas simples, não precisa ser Sim. nada subjetivo, não precisa E ser nada grandioso. é legal o pessoal entender o porquê desse acordar cedo, né? Porque tem um significado, que dormir cedo e acordar cedo, né? Também ajuda a circuitária do cérebro, ajuda na saúde, né? Nos hormônios, diminuição do cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Antigamente, assim, nossa, usou X droga, matou bilhões de neurônio, aquele lá já era. Não, não é assim, né? O nosso cérebro, não existe mais isso de que morreu o neurônio. Hoje a neurociência diz que é preciso, não com o uso da química, mas as perdas, né, é necessária para que a pessoa desenvolva resiliência. Nosso cérebro aguenta até perder pessoas, né, até lidar com luto. Então, cada perca, não com uso, né, novamente falando, o cérebro vai atuar aí com a neuroplasticidade, formando novas conexões de uma maneira mais fortalecida, né? Sim. E eu lembro que eu conversei com você, né, da outra vez que eu estava com problema de sono e eu estava ficando extremamente irritado, né? A irritabilidade estava no pico. E eu lembro que eu comentei com você e você falou: você está dormindo cedo? Quantas horas você está dormindo? Eu falei: estou dormindo aí umas 3 horas. Eu falei, cara, você precisa dormir, né? E aí eu fui. Só que também foi uma guerra me adaptar a isso, né? Tipo assim, porque eu já estava habituado àquilo ali. Tipo, faço a reunião da meia-noite, aí depois da reunião da meia-noite eu sempre ficava conversando com alguém, as pessoas me chamavam no meu Instagram, eu ficava respondendo as pessoas, quando eu ia ver era 2, 3 horas da manhã, e aí eu tinha que acordar às 6 horas e dormir 3 horinhas. Sim. E E aí, quem tem para mim, compulsão, João, tem uma organizar com isso aí, quem tem compulsão tem uma tendência, por exemplo, você sai da reunião e quer ficar no conversando, que é a internet, né? Que é se deixar vir uma compulsão também, né? Por isso aí você pensa, ué, eu tô irritado, olha que bacana se conhecer, né? Se entender e compreender. Tô irritado por quê? Porque não dorme, né? E você não tinha nem ideia sim. disso. Então, é por isso que é importante a psicoterapia, o diálogo e o entendimento do que está acontecendo para regular essas falhas, essas faltas do corpo. Mas eu tive trabalho para me adaptar. Eu ficava lembrando assim, ó, toda vez que eu pensava em pegar no celular, eu falava, Lua mandou dormir. Ai, que bom, Toda fico vez que eu pensava, eu feliz. colocava o celular assim, aí eu ficava assim, daí eu ia mexendo no celular, eu falava, não, Elô mandou dormir, Elô mandou É um dormir. Aí eu pensamento ia, de gatilho, né? Qual o pensamento de e aí eu gatilho? não, cara, mas eu fiquei pelo menos uns 4 dias assim, brigando comigo mesmo, assim, sabe? Tipo, acabou a reunião, desligar o celular e dormir. Para mim me adaptar realmente a isso aí, para mim, meu cérebro associar essa coisa de, cara, acabou a reunião, você vai dormir, você vai desligar o celular e você vai dormir. Demorou uns 3, 4 dias. Por quê? Porque o meu cérebro já estava condicionado àquilo ali, sabe? Tipo, já era uma coisa normal, já era rotina, já tinha se tornado uma rotina. É Acabar um a hábito reunião, tipo, até novo, duas, é um 3 horas hábito da novo, manhã. né, João? Um hábito novo. Sim. E aí, E para tirar esses hábitos é ruim.
Sim, é uma prova de que é possível a mudança, né? Tanto que primeiro o hábito do sono e agora foi o quê? Para a alimentação, né? Será que você ia Sim, conseguir fazer exercício, dieta, se não dormisse, se não tivesse mudado esse outro hábito, né? Que é dormir com mais certeza. cedo? Não. E aí uma coisa vai associando a outra, né? Uma coisa vai ajudando a outra, né? Acho que vai fazendo aquele encaixe, né? Aí você melhora o sono, aí você fica mais disposto, você consegue raciocinar melhor, você consegue visualizar melhor o que você precisa fazer, você consegue melhorar como vai ser seu dia, fazer as estratégias de como você vai se manusear durante o dia, como que você vai fazer, o que você vai... Eu posso fazer isso agora, daqui a pouco eu posso fazer isso, daqui umas 4 horas eu posso mexer com isso, eu posso me envolver com isso daqui a pouco. Você consegue se organizar quando você realmente está com as ideias boas, está com o pensamento centrado, está com a mente descansada, porque as pessoas pensam que cansaço é só fazer esforço, mas a mente também cansa. Né? E é muito mais cansativo trabalhar com a mente do que fazer esforço físico. Sim. E é aquela coisa que eu falo, você vai competir, né? O emagrecer, exercício, vai competir com aquelas necessidades básicas, que é comer, dormir, alimentar o prazer primitivo. Se você não se cuidar, você vai alimentar aquilo que é de imediato, né? Sim, Que é o com comer certeza. compulsivo, né? O usar compulsivo, isso tudo é primitivo, né? Você não pensa, vai lá e faz. Por isso que é legal tentar trabalhar essa troca. 1, 2, 3, vou treinar, não 1, 2, 3, vou usar, né? É a melhor troca. Né? Sim, É a melhor troca. Porque assim, ó, eu estava com uma dificuldade também com a alimentação, porque assim, eu tinha me organizado em comer nos horários certos, assim. Então, por exemplo, quando eu passava do horário, vamos supor, meu horário de almoçar, meio-dia, se eu almoçasse 1 hora da tarde, minha cabeça já começava a doer. E aí mas isso é porque eu acho que eu já tinha transferido a minha compulsão de drogas para a alimentação. Então, assim, o meu organismo sentia a falta da alimentação e ele me dava as mesmas coisas que me dava quando ficava sem usar drogas. Então, a começava a me dar dor alimentação de que você cabeça. fala não saudável ou alimentação Não, comida normal? alimentação normal, alimentação saudável. Se eu A passasse do horário, por exemplo, quantidade, meu né, horário de João? almoçar é A meio-dia. Se quantidade. eu passasse daquele horário de meio-dia, minha cabeça já começava a doer. Eu passava o dia todo com dor de cabeça. E essas sensações eram sensações de quando eu queria usar drogas e não podia. E aí eu passava daquele período que eu queria usar, aquelas 3, 4 horas que eu queria usar, aí começava a me dar dor de cabeça, me dava náusea, um monte de coisa. E as mesmas sensações eu sinto agora quando eu passo do meu horário de fazer a minha alimentação também. Que é a abstinência, né? Abstinência. Eu falo, as pessoas não sabem quanto que é importante a alimentação. Por exemplo, quem é hiperativo, quem tem ansiedade, quem tem tendência a recaídas. Por exemplo, nós não somos nutricionistas, mas sabe-se que alimentos industrializados, açúcar, comidas pesadas, né? É, faz muito mal para o organismo, né? E é como se fosse uma droga, né? Ratos de laboratório conseguem ficar mais tempo limpo sem cocaína do que açúcar, né? É um estudo recente feito aí que é comprovado, né? Tanto que eu escuto aí muitos pacientes falando: olha, eu não consigo ficar sem o doce. Se eu não comer o doce, eu vou recair. Então, come o doce, em vez de recair, né? É, Mas qual estratégia que você pode buscar, né? Suplementação, nutricionista, esporte, para diminuir essa vontade do açúcar, né? Quanto mais tempo sem usar o açúcar, é igual a droga. Quanto mais tempo sem usar, menos vontade vai ter, né? Agora, se você sim, usar, quanto mais usa, mais vai querer. A gente tem uma areazinha, João, do cérebro pequenininha que chama límbico, que controla as emoções, e ínsula, né? Então, cada uso de droga de açúcar de compulsão, o límbico vai diminuindo. Então, exames de imagem provam que quanto menos você alimenta sua compulsão, sua substância, a ínsula aumenta e vai voltando ao normal, né? A gente fala, recaídas acontecem, bacana, né? Retomar, não vamos pensar no passado, mas quanto mais evitar, quanto menos usar, a ínsula vai voltando ao normal.
Então, a gente lembra que não é assim, só por hoje, só por hoje, só por hoje, só por hoje, mas e fora isso também, o que, que eu vou fazer, né? Pra... É por isso que eu falo assim, né? Né? Tem essa frase aí, né, cara? A recaída faz parte da doença. Não, beleza, tranquilo. Eu também, até um certo ponto, eu É até aceito para isso tirar também. aquela culpa, né? Aquela culpa, como eu Então, falei, a só que culpa da assim, compulsão. como a gente sabe que o adicto tem uma mente doente, a gente não pode abrir nenhum tipo de precedente para ele. Porque se eu abrir essa porta para o adicto e ele entender que a recaída faz parte, ele vai virar um eterno É, recaído e ele nunca vai se posicionar sobre fazer a recuperação funcionar. Então, assim, exatamente. a recaída é aceitável? É, até um certo ponto. Né? Passou daquilo ali, já deixa de ser uma recaída. Porque o que é uma recaída? Uma recaída é quando eu faço um movimento por impulso e ela acontece, vamos supor, eu tive Quando uma experiência alimenta com a um amigo meu, compulsão, né? que ele estava num lugar que era, lembrou, era um lugar de ativa dele. Quando ele abriu o olho, ele estava sentado no bar bebendo. Tipo assim, ele falou que ficou tudo escuro e quando ele abriu o olho, ele estava no bar bebendo. Isso é uma recaída inconsciente. Agora, Sim. quando eu Ou consciente, percebo né, que João? estou Porque ó, o nosso cérebro para imagens, né? Nem fala lugares e pessoas. Às vezes você vê uma imagem que te lembra aquela substância de preferência, o cérebro não vai pensar duas vezes, né? Então, sim, as imagens, né? A gente fala, igual aí, eu acho que o Cris postou sobre o Big Brother, a influência, ele está muito certo, porque, por exemplo, alguém que tem problemas com álcool, vai ligar lá a televisão, ver o Big Brother, pessoal se acabando de beber, vai dar água na boca, entendeu? Por quê? Porque a imagem influencia na recaída também, né? e muito é por causa dessa romantização também, né? Que o pessoal tem pelo álcool de achar que o álcool é uma coisa legal, que o álcool é sociável, que o álcool é isso. Mas é porque, assim, também os caras não mostram a realidade do álcool, né? Quando ninguém vem aqui na comunidade de onde eu moro mostrar lá o pai de família que soca a família no final de semana por causa do álcool, o cara que pega a sua família É e o coloca caso pra do dormir. Didi aí, do programa do Cris, né? Da sanidade mental. O Didi foi a óbito, para quem não acompanha, né? Usuário de álcool, Sim. que não deu nem tempo E de acabou tratar morrendo. ele. Essa parte ninguém mostra, mas aí o pessoal mostra que é legal, ficar em festas, bebendo, né? E as pessoas associam isso com felicidade. E é aquela coisa toda que a gente já sabe, só que assim, a realidade é muito mais para baixo. A gente sabe a realidade, como que funciona, na verdade. Sim, e é visto, João, como uma válvula de escape, como extravasar. Tem uma cultura geral, assim, trabalha de segunda a sexta, fim de semana vou dar o regaço, né? Fim de semana vou beber para extravasar. E, na verdade, é um pensamento muito disfuncional esse. Por quê? Você Sim, pode trocar o prazer por um esporte, um lazer em família, pode buscar outras coisas que não seja ir beber, né? Primeiro porque o álcool, ele é um depressor do sistema nervoso central. Então, é uma ilusão achar que ele acalma, né? Ele pode aliviar ali na hora, mas depois vem as consequências no organismo de maneira brusca, né? E não só no sim, organismo, mas no ambiente, na família, acidentes e tudo isso daí que você citou, né? Então, existe uma ideia, assim, crenças, né, na sociedade que, assim, fim de semana é dia de beber, né? Até quem não é adicto, quem não é dependente, tem essa ideia, né? E é um perigo para quem é adicto e não sabe, que começa aí na adolescência, né? Tá começando a conhecer, porque vai gostar e pode usar como remédio, né? Eu sempre falo, as pessoas usam o álcool como remédio e de brinde podem ganhar dependência química, né? E aí, sim. e por viés de outras drogas também. É como a gente diz sempre, né? O álcool é a porta de entrada para o inferno. Né? Você começa no álcool e depois você vai parar nas outras drogas que você menos imagina. Né? Por exemplo, ó, eu tive uma menina que ela me mandou uma mensagem no meu Instagram e ela falou sobre o energético. Ela falou assim, é que eu estou bebendo muito energético, agora eu bebo energético de manhã, eu bebo energético de manhã, de tarde, não. Eu não quis falar nada para ela porque eu tenho um posicionamento muito rígido, assim, né? Você me conhece um pouquinho, sabe muito bem, né? A gente tem E que aí ter eu digo, muito cuidado, né, João, como intervir,
porque cada pessoa é um, né? E bacana que você... Mas pode falar. E aí eu falei, depois ela me mandou uma mensagem, ela falou assim, eu queria que você me falasse, porque eu gosto de ouvir você falar, eu, né, falei, então tá bom, você quer ouvir, eu vou falar. Aí eu disse para ela, falei assim, o energético, ele não é uma bebida alcoólica, realmente. Mas aonde que eu quero chegar com isso? O energético, ele pode não ser uma bebida alcoólica, mas ele, dependendo da quantidade que eu bebo, ele vai me dar uma elevação, ele vai me dar uma alteração. Uma euforia. Isso, ele vai me dar uma euforia. Então, o que eu estou buscando no energético? Estou buscando alguma coisa. Euforia. Então, assim, não é só o beber o energético porque eu estou bebendo energético. Não, estou bebendo energético porque eu estou buscando alguma coisa. Estou buscando euforia. Consegui encontrar euforia no energético. Consegui buscar o que eu estava encontrando. Eu estou bebendo energético compulsivamente e daqui a pouco o energético ele vai parar. Eu não vou mais conseguir com tanta facilidade encontrar o que eu fui buscar das primeiras vezes no energético. E aí eu vou passar a beber outras coisas. Eu vou buscar a bebida alcoólica. Perfeito. Então é um perigo esse pensamento de que o energético ele é inofensivo. Não, ele não é inofensivo. Para mim, adicto, não. Pode ser para outras pessoas, mas para mim não é. Por quê? Porque eu tenho esse pensamento. Sim. Porque assim, tudo é assim. Por exemplo, bebida sem álcool. Cerveja sem álcool. Cerveja sem álcool ela não é 100% sem álcool. Cerveja sem álcool ela tem uma dosagem lá bem mínima, acho que é 0,00001 de álcool, porque precisa do álcool para fazer a fermentação, então é essa dosagem bem mínima. Só que um adicto compulsivo ele não vai beber só uma cerveja com álcool. Ele vai beber 3, ele vai beber 5, ele vai beber 10. Ele pode também até não ficar bêbado, mas a quantidade de cerveja sem álcool que ele bebeu já não vai mais alcançar o que ele estava buscando, e aí ele vai partir para beber cerveja com álcool. Sim, Então, a gente não recomenda, né, usar cerveja sem álcool também, porque vai estar alimentando aquele ritual, né? E alimentando o ritual, vai ver que não vai chegar ao êxtase do álcool. E muitas vezes pode vir a recaída. Poxa, né? E o energético funciona da mesma forma. Não é tão agressivo quanto a cerveja, mas é a mesma coisa. Eu consigo encontrar um pico do que eu queria dentro do energético, eu vou. Vai chegar um momento que eu não vou conseguir mais com tanta facilidade, com tantas quantidades que eu bebi. Eu não vou conseguir alcançar aquilo ali, e aí eu vou ter que partir para outras coisas mais fortes. É onde o cara volta a beber de novo. Ele se perde por isso que a gente estimula os hábitos saudáveis. Por exemplo, a gente falou do sono. A pessoa dormindo bem vai se sentir melhor durante o dia e talvez vai ter menos necessidade do energético, por exemplo. Né? Um dia eu vi alguém escrachando aí numa live com uma nutricionista que dava energético para o marido. Só que o marido não é adicto, né? E eles estavam em uma viagem. Então ela falou: eu prefiro dar um energético para ele do que ele dormir na estrada e bater o carro nessa situação. Ok, né? Que é diferente da pessoa que compra zilhões de energético e fica lá tomando o dia inteiro. E aí entra na compulsão, que é a compulsão do energético, que é o comportamento repetitivo, né? Aquele desejo incontrolável, que é o que você falou, que pode levar ao uso, né? Sim. E aí é onde desencadeia tudo. É a mesma coisa. Esse processo de começar usando uma coisa, mesmo que for aparentemente inofensiva, e depois você tender a migrar para outra coisa, é fatal. Porque é a mesma coisa. Por que as pessoas migram de droga? É exatamente por isso. Começa a usar um tipo de substância, daqui a pouco aquela substância não busca mais, não consegue alcançar o que ele está procurando lá, e o cara vai passar para outras drogas. Sim. Aí aquela outra droga não alcança o que ele quer em certo momento, usou tantas quantidades lá, usou, o cara vai migrar para outra droga. E assim vai acontecendo com tudo. Por quê? Porque nós somos compulsivos, obsessivos. Então, assim, fatalmente, aonde eu botar minha mão, vai virar compulsão. Aonde Por eu colocar isso, minha mão, ela João, vai a virar importância de pensar assim, trabalhar e tratar as causas, né? É igual a gente fala aí nas lives anteriores, que o uso é só a cereja do bolo. Por quê? Porque trabalhando as causas, a pessoa vai se sentir melhor. Se sentindo bem, vai diminuindo a necessidade do uso e da alimentação da compulsão. Por exemplo, tem Sim. pacientes, João, que minimizam o uso da maconha, né? É só uma maconhinha, não é droga. Parei o crack, parei tudo e tô na maconhinha. Vai adiantar eu falar para de usar? Não vai adiantar. Então, o que vai adiantar?
entrar em tratamento de psicoterapia para identificar qual é a angústia que faz levar ao uso, né? Eliminando a angústia, se conhecendo, identificando e dando um novo significado, automaticamente, né? Tem paciente que fala, nossa, Eloá, depois de algumas sessões, eu nem quis mais fumar e eu nunca mandei nenhum paciente parar. Eles param por si. Por quê? Porque vai ficando bem, vai entendendo, se conhecendo, se compreendendo, se sentindo melhor, fala, para que eu vou usar se eu estou bem? Você entende? É, porque eles acham a válvula, né, eles acabam achando isso uma válvula de escape, né, na verdade, né? Assim, por exemplo, eu conversei com uma moça, acho que foi ontem, ela disse assim, parei, tô limpa, né? Daí depois ela falou assim, não, João, é mentira, eu não posso mentir para você, não. Ela falou, eu ainda tô fumando maconha, mas agora eu tô fumando bem menos. Ela falou, eu fumava o dia inteiro, agora eu tô fumando um cigarro e eu consigo fumar ele o dia inteiro. Eu fumo o mesmo cigarro de maconha o dia inteiro. Mas eu só uso para dormir, né? Porque eu tô com problema de sono. E aí o médico tinha receitado uma medicação para ela, a medicação não estava fazendo muito efeito, estava fazendo efeito colateral. E aí, como nós somos excelentes, gostamos de nos medicar, né? Ela foi tirar a medicação e começou a fumar maconha. E aí ela falou que estava ajudando ela a dormir. Eu disse, é uma troca terrível, não, sabe? Tipo, O que, não que é dava, mais não dá. fácil, João? É mais fácil ir ao médico, né? Já que tem essa parte neuroquímica que precisa, e o médico prescrever um protocolo ali por alguns meses ou o tempo que ele achar necessário, da medicação para regular a circuitária do cérebro, né? Tem uma pergunta aqui interessante, perguntaram aqui, se é possível usar qualquer droga e ter uma vida normal, né? Não é possível no sentido de que tudo que é substância vai alterar a consciência. Então, tudo que altera a consciência não é uma vivência normal, certo? A não Sim. ser que tenha um acompanhamento médico da substância pelo médico, no sentido de receita médica, né? Acompanhamento psiquiátrico, psicoterápico, aí sim, é a busca da normalidade de ter uma vida funcional, né? Mas usando droga, maconha, cerveja, álcool, sempre vai ser disfuncional, a gente fala, né? Sim. E vai É, alterar é, é muito. igual, eu acho que é igual aquele papo que a gente estava tendo, né? É você, o Douglas, sobre a redução de danos. É a mesma coisa, né? Tipo assim, eu só posso falar de mim, né? Então, eu não acredito em redução de danos. Por quê? Porque redução de danos, para mim, é substituição de drogas. Que nem a menina falou assim, mas eu parei com tudo, eu só estou tomando ayahuasca. Ayahuasca é um alucinógeno. Nossa, Se ele é um pelo alucinógeno, amor de Deus. ele é droga. Então, E é um assim, perigo não adianta eu alucinógeno. É deixar um perigo, não adianta João, eu porque deixar de usar cocaína e estar tá fumando maconha, não adianta eu deixar de usar cocaína e usar ayahuasca, não adianta eu deixar de usar ayahuasca João, e usar iboga. alucinógenos é perigoso, né? Assim, nesse sentido, até quem é adicto, quem não é, por exemplo, mesmo quem não é um adicto, vai lá, toma um chá de ayahuasca, pode não voltar mais, né? Por quê? Porque a gente tem pessoas que têm núcleos psicóticos, a gente fala. E aí toma um chá de ayahuasca, pode entrar em alucinação, e para sair disso depois, como é que faz, né? E é Então, porque assim, ó, por isso que eu falei, porque assim, é perigoso lidar com adicto. Porque assim, ó, qualquer precedente que você abrir para ele, ele vai usar aquilo ali como defesa. Então, se eu disser para o adicto que o adicto ele pode trabalhar a redução de danos, eu estou atestando para ele que a redução de danos, a substituição de droga é normal. E no meu ponto de vista, não é. Pelo menos assim, por comigo, isso que eu sou um que cara é radical com a minha importante, João. depuração, não é normal. Por isso que eu falo a importância de primeiramente, o adicto querer. Porque ele querendo, ele vai entrar em tratamento da dependência química usando as terapias, que eu recomendo as cognitivos comportamentais, né? E ou até mesmo a medicação, se precisar. Agora, quando o adicto não quer recuperação, ele não vai entrar em tratamento, né? Não vai entrar em Sim. terapia e vai se sabotar, né? Que a gente fala, eu brinco nas comunidades terapêuticas que eu trabalhei, justificou, perdeu, né? Porque usa justificativas, que é aquela ilusão de que vai se controlar, né? E o adicto é um mestre da justificativa, né? Ele adora justificar. Tem uma pergunta aqui, ó, da Vitória, ela perguntou assim: é normal um adicto criar mentira e acreditar nela?
Na verdade, assim, mentir para si mesmo, tem lá o Renato Russo, mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Não é que não é normal, isso é sintoma, né, João? A gente fala, é o sintoma do auto-engano, de crenças. A importância da psicoterapia é o quê? Com o seu terapeuta, você vai identificar quais as crenças que você alimenta que leva ao uso. Então, é muito perigoso mentir para si mesmo, é uma crença disfuncional que pode alimentar e pode vir a recaída, né? Sim, Por apesar que isso assim, ó, que eu a gente trabalho isso fala dos aí. sintomas, que é mentir, procrastinar, enganar, são sintomas comportamentais que levam à recaída. Então, não é Porque eu trabalho normal. isso aí até na, porque eu trabalho isso aí até na própria vida. Porque assim, um cara que é mentiroso, ele mesmo tem que ser a primeira pessoa que precisa acreditar na mentira que ele está contando. Porque se ele não acreditar no que ele está falando, ninguém vai acreditar. E isso não é só na adicção, isso é na vida normal, na vida comum. Né? Se o cara ele é um predestinado a mentir, tá certo que os adictos aí são, né, especialistas, né, nessa questão de mentir, procrastinar, dessa série de coisas, mas se a própria pessoa que está mentindo não confia na mentira que ela está contando, ninguém vai acreditar. Você não vai acreditar numa mentira que eu estou contando, que nem eu mesmo acredito. Né? E isso E é daí é complexo difícil. essa coisa do normal, né? Em saúde mental, é normal. O que que é ser normal? O que que é normal? O normal é você estar bem, o normal é não estar em sofrimento, a não ser que exista um luto, que exista uma situação que realmente vai existir um sofrimento normal, né? Mas o normal é não sofrer, não usar, não atacar a sua própria saúde, não se sabotar. Isso é o normal em saúde mental, né? Agora, sim, se for preciso, né, tem um casamento e a família inteira vai ter bebida, ai, você não é normal porque não vai. Ok, eu não sou normal. Não existe o ser normal ou não, né? Existe você ser saudável. Se para você é normal você não querer ir a uma festa para ficar bem, ok, isso é o seu normal. Não é mesmo, João? Que nem você não Esse, frequenta bares. Para você, o seu normal é não frequentar bares, né? porque assim, hoje esse é um posicionamento meu na minha recuperação. Assim, por exemplo, eu escolhi que eu não participo mais de festas. Não vou mais em festas. Esse é o seu Nenhum tipo. normal, né? O novo normal. Hoje eu escolho, tipo assim, por exemplo, eu escolho a festa que eu vou. Tipo assim, eu vou na casa daquele ali, porque aquele ali não vai ter pouca bebida. Mas, assim, e hoje não é nem por uma questão de recaída ou não, porque hoje, assim, eu já estou limpo já há 4 anos, quase 5 anos que eu estou limpo. Então, meu problema, minha dificuldade não é droga, não é bebida. A minha dificuldade são os meus comportamentos. Então, eu vou nesses lugares, não me dá vontade de usar, de beber, mas aquele movimento que eu já conheço, de ver as pessoas entrando no banheiro e saindo toda hora, daqui a pouco os caras ficam bêbados e começa aquela abraçação, aquilo ali me incomoda, me causa um mal-estar. Tipo assim, não é vontade de Você não está usar, na não é mesma nada disso. frequência emocional que a sua. Então, assim, cara, eu sou um peixe fora d'água. O que, que eu estou fazendo no lugar daquele ali? Sim. Se E eu não sabe, tem João, que nada a nem, ver olha, comigo, é não. legal você dar seus exemplos, que nem você falou, hoje meu problema é o comportamento, né? Para a pessoa você que está aí, que quer começar uma recuperação, que quer começar a parar de usar, a ideia no início é cortar mesmo, né? Igual você falou, a dificuldade é parar. Então, a dificuldade inicial é parar. Aí vão vir outras dificuldades, né? A comportamental, aí vão aparecendo, e aí a ideia é o quê? Você, trabalhar estratégias, né? Voltando lá para a motivação, para lidar com as dificuldades, porque cada um vai ter a sua. A sua hoje é o comportamental, né? Mas a de outros pode ser eu Sim, não conseguir ficar limpo, né? sim, com certeza. E essas são as dificuldades pelo menos assim, acho que a grande maioria dos adictos tem realmente é de fazer, de ter esse entendimento. Assim, cara, como vai ser minha vida hoje? Sim. Tipo assim, por quê? Por exemplo, como eu sempre fui um cara que tive muitas pessoas que ficavam me rodeando, sempre fui, sabe, lotado de gente, fui um cara que sempre andei com quantidade de droga de alta, quantidade alta de droga, de bebida, então sempre fui um cara que eu era o cara da bola da vez. E isso inflava o meu ego na minha ativa. Então, quando minha esposa perguntou para mim, por que você gostava de ficar na rua? Eu falei para ela, cara, eu não gostava de ficar na rua. Eu gostava do status que a rua Eu me dava. gostava do prazer
que a situação O te status levava. sabe, do status que aqui me dava assim, ó, quando eu chegava num bairro, as pessoas só faltavam me pegar no colo e colocar sentado. Chegava num bar, os caras falavam, ó, traz a bebida do Status de cara que o cara quê? chegou. Status de quê, João? Não. Então, mas essas coisas me iludiam. Você Na nota minha as vida, crenças você nota as crenças? Isso era uma crença que você tinha de que eu sou o rei da quebrada, né? sim, Isso é uma crença eu era, disfuncional. naquele mundo, eu era o cara que dominava aquele mundo ali. Crença E aquilo disfuncional, ali, né? e aquilo ali inflava o meu ego, aquilo ali. Com Aquilo a ali mexia chinela com o na meu ego. mão. Não, quando eu ia para esse lugar, eu ia bem arrumadinho. Eu saía bem arrumado e chegava igual um mendigo, com a roupa trocada, com roupa de outro, chinelo emprestado. Ô, E João, conta pro acabava pessoal a história da chinela na mão. Senão eles vão entender Oi? nada. Eu tô rindo aqui. Não, ela tá falando isso porque, assim, ó, quando teve um tempo aí da minha ativa, que minha esposa estava dormindo, e aí quando eu queria sair, eu falava para ela que eu queria assistir televisão na sala, e aí eu pegava o chinelo na mão e saía para a rua e deixava as portas tudo abertas, saía com o chinelo na mão. E depois, quando ela ia me procurar, só tava eu chegando no outro dia completamente bêbado e drogado. Olha, a Mas gente eu me ri, livrei disso. pessoal, a gente tá rindo porque hoje já passou, você já está em recuperação. Não, com certeza. Hoje a gente ri, mas pensa que história desgraceira é essa. Pensa que, falando sério agora, isso é muito triste. É uma cena triste, é uma cena angustiante. Imagine sua família ver isso, né? Você lá todo doidão com a chinela na mão. Hoje a gente ri porque é bom rir, né? Libera dopamina, Já passou. endorfina. Passou, né? Que bom que estamos rindo, mas se for pensar, não é nada engraçado, né, João? Não, com certeza não. A gente fala assim hoje, que nem você falou, a gente fala hoje dando risada, mas, cara, pensa as insanidades, cara. O cara sair, tá dentro da sua própria casa, no conforto da sua casa, com a sua família, aí você ir lá, sair, largar sua família sozinho, colocar a integridade da sua família em risco, porque eu deixava as portas todas abertas para não fazer barulho, para poder sair. E aí, imagina, elas dormindo e alguém entrar dentro da minha casa e fazer algum mal para minha família. Então, tipo assim, pô, era muita insanidade, cara, sabe? Tipo, é coisa de doente mesmo, sabe? É coisa de, sabe? E assim, aí eu olho para trás hoje e falo, cara, como é que eu tive condição de, sabe, me sujeitar a fazer esse Nossa, tipo João, de tem coisa? tantas perguntas aqui. Tem uma assim, ó, o marido fica 3 horas e volta extremamente sujo. Por quê? Porque usa e o desleixo, né? A gente fala as frases feitas lá, o desleixo faz parte da minha doença. Se você quiser falar um pouco disso, você que fala bastante nas reuniões, né, João? Não entendi. Que o marido fica 3 horas fora e volta extremamente sujo. Cara, é porque a gente se coloca em cada lugar, né? A gente se envolve aí, se enfia em cada lugar, a gente. Puta, é terrível, cara, sabe? Tipo, você vai migrando de lugar, você tá aqui, daqui a pouco quando você vê, você já saiu, você já foi para outro lugar e dali você vai Tem gastando outra aqui que dinheiro. falou: o meu fica sujo dentro de casa. Gente, a gente está rindo, mas é sério. Por que fica sujo? Porque quer só usar droga, né? Só tá ali no Sim, interno, no é mundo a interno. degradação. É o mundo É porque interno, assim, tá alimentando o prazer do mundo interno e o externo vai virando. O desleixo faz parte da doença, né? E que entra aí muitas vezes quando para de usar, vem a depressão, que também a depressão traz o desleixo, né? A falta do autocuidado. O pessoal tá cascando o bico de rir aqui, João. tem uma pergunta. Vamos falar de pergunta certa, né? Mas rir, Eu uso rir é o cocaína. melhor remédio. Rir faz bem. Ó, eu uso cocaína e tomo cerveja. Quero continuar bebendo e parar com a droga. Não tem como, nunca consigo. Consigo, começou a beber e vou atrás da droga. Será que nunca vou poder tomar cervejinha? Não. Não. Porque assim, ó, por exemplo, eu sou um adicto cruzado. Tenho problema com álcool e drogas. A minha cabeça já está associada a isso. Já foi feita essa ligação entre o álcool e a cocaína. Então, toda vez que eu beber, eu vou usar, e toda vez que eu usar, eu vou beber. Isso foi uma associação que foi criada na minha cabeça quando eu comecei a beber lá atrás. Quando eu iniciei na bebida com 17 anos, e eu descobri que eu usava cocaína. E a cocaína cortava o efeito do álcool, e eu aguentava beber quantidades maiores.
foi aonde eu realmente comecei a me destruir. Então, depois disso, eu nunca mais consegui beber cerveja e não usar, ou não usar e não beber, porque uma coisa ficou associada à outra. E aí, depois, somente em recuperação, que essa coisa foi desconstruída, mas hoje eu entendo de que eu não posso fazer uso de nenhuma substância que altere meu humor e minha mente. Álcool, droga, maconha, nada. Quando diz nenhuma substância, ele está dizendo zero. Né? Então, eu não posso deixar essa reserva de, eu estou me cuidando agora, mas quando eu tiver um ano limpo, eu vou poder beber cerveja. Não, se você usar cerveja daqui a um ano, você vai recair. Que é o pensamento, é o se iludir de que vai se controlar, né? Sim. A compulsão faz a pessoa se iludir. E depois vem a culpa e entra no ciclo do uso, né? Mas, assim, é bem complicado, né, essa questão da cervejinha, porque aonde vai tem uma cervejinha, né? Você vai na esquina, tem uma cervejinha. Então, não é fácil, né? Não é, ninguém está dizendo que é fácil ficar sem, mas é possível. É que nem eu falei assim, porque assim, por exemplo, o meu maior sonho na minha vida nunca foi parar de usar droga. Foi aprender a controlar. Eu queria ser um adicto social. Queria usar drogas e estar no meio de todo mundo. Queria usar drogas e fazer minhas atividades. Só que eu nunca consegui fazer isso. Porque toda vez que eu usava droga, eu me transformava num ser completamente desprezível. Eu voltava realmente a ser aquele cara que eu sempre fui. E aí eu passava aquela rebordose, daí eu ia me enfiar dentro do quarto, eu ia passar 2, 3 dias enfurnado dentro do quarto escuro, sem que ninguém ficasse lá me enchendo o saco para não brigar com ninguém. Esse sou eu. Então, assim, cara, eu só tive uma opção. Parar. Não tem como, eu vou ser um adicto social, já estou limpo 4 anos, eu acho que agora eu consigo. Não, eu nunca vou conseguir, eu sei que eu não vou conseguir. E eu não posso deixar a minha mente colocar isso na minha cabeça, porque a minha mente é extremamente sabotadora. E ela vai colocar ideias na minha cabeça que se eu acreditar e se eu municiar isso, colocar força, eu nunca vou conseguir seguir numa recuperação. Então, é o que eu falei, né, João, das estratégias. Identificar qual estratégia usar. Que nem isso que você faz, que você, não sei se você identifica, chama-se balança decisória. Então, qual a balança decisória cada um pode fazer aí, né? Eu vou tomar só uma cervejinha, mas quais as vantagens de eu tomar uma cervejinha? O prazer imediato, né? O prazer momentâneo e quais as consequências? Quais as desvantagens, né? Vou recair, minha vida vai voltar a estaca zero. Então, quais as vantagens e quais as desvantagens, né? Eu ensino meus pacientes até pôr numa folha isso, escrever na hora da compulsão. Em vez de usar, corre lá e pega a folha e tenta fazer antes esse exercício. Vantagens e desvantagens, né? Agora tem balança que às vezes uma vantagem pesa muito mais do que todas, que é aí que mora o perigo, né? E aí Sim. que tem que estar em tratamento, ter o padrinho para ligar para o padrinho pedir ajuda, ter o seu psicoterapeuta para também pedir ajuda, ter a rede de apoio, né? E assim, que nem, por exemplo, essa balança decisória ela é muito importante. Né? Porque assim, se eu disser para vocês que é ruim usar droga, é mentira. Porque não é ruim usar droga. Se fosse ruim usar droga, ninguém tinha usado. O problema não é usar drogas. O problema é quem eu preciso me tornar para usar drogas. O problema é a inversão de valor que eu preciso fazer para usar droga. O problema é quem eu preciso machucar para usar drogas. Então, assim, se eu pegar isso e colocar nessa balança decisória que você falou, é só olhar o que vale a pena. Se vale a pena eu me tornar um ser desprezível para fazer o uso, ou se vale a pena eu passar pela dor, mas ter a possibilidade de encontrar uma nova maneira de viver, de encontrar um caminho realmente que vai me levar para progressos, que vai me levar para encontrar uma tranquilidade, ou que vai dar tranquilidade para minha família. É só eu decidir o que é melhor para mim. Né? Porque nem a Ju colocou aí, que é difícil Isso acordar. antes de entrar no uso, né, João? Porque se tiver com a substância na cabeça, não existe balança decisória mais. A decisão é só usar. Por isso que é tão perigoso e tão difícil. Então, em plena consciência que é importante usar essas técnicas, né? Antes de vir a usar. Sim, que nem a Ju colocou ali. É difícil acordar cedo. Tudo é difícil.
Comer demais é difícil. Engordar também é difícil. Dormir cedo é difícil. Acordar cedo também é difícil. Usar droga é difícil e entrar em recuperação também é difícil. Só que eu preciso escolher qual é o difícil que eu quero encarar. Qual é o Exato. difícil que eu quero colocar na minha frente? É um difícil que eu vou encarar e eu vou continuar me afundando num buraco sem precedente, onde eu não tenho esperança nenhuma? Ou eu quero encarar um difícil de estar em recuperação, mas que eu estou vendo pessoas que estão dando certo, pessoas que estão mudando sua vida, pessoas que estão progredindo, pessoas que estão fazendo coisas diferentes do que faziam há 24 horas atrás. Exatamente. É só eu escolher. É só eu fazer uso da maior ferramenta que eu tenho na mão, é o poder de escolha, é escolher realmente o que eu quero. Eu sempre tive o poder de escolha e sempre fiz essa escolha ao contrário. Mas sempre foi proposital, porque eu queria continuar fazendo uso. Hoje não. Hoje eu estou limpo. Então hoje, por mais que seja um período curto, um dia, uma semana, 3 dias, 5 dias, eu já consigo fazer o uso realmente correto dessa ferramenta. E realmente decidir o que é melhor para mim. Porque assim, Assim como como você tudo na disse, vida, no né, uso eu João? não Como consigo tudo. raciocinar. É, Como você disse, no uso eu não consigo raciocinar. Mas um dia, 2 dias limpo, eu já não estou mais em uso. E eu já consigo fazer uso dessa ferramenta. Realmente me posicionar e escolher, cara, eu acho que esse caminho aqui é mais difícil, mas é o melhor caminho que eu tenho para fazer, que é o caminho da recuperação. exato. Aonde eu vou ter esperança, aonde eu vou conseguir trazer pessoas boas que vão me ajudar, onde eu vou montar uma rede de apoio que vai me sustentar e que vai me ajudar a seguir, a caminhar dentro dessa programação que é tão difícil. Ou eu quero Exato. continuar usando droga e continuar sendo o rei da quebrada, mas cada vez mais só me afundando. É É, e só o rei escolher. o rei da quebrada da mente, né? Das vozes da mente, Sim. né? E aí é escolher o que eu quero, o que é melhor para mim. E limpo eu É, tenho essa e possibilidade. muitas Então, vezes, João, que escolher nem isso. a gente está falando em ficar limpo, né? E vocês podem, se não consegue, buscar ajuda, né? Porque o primeiro passo é pedir ajuda, reconhecer que não consegue, né? Arrumar um padrinho, psicoterapia, médico, né? Entra lá nas reuniões do aplicativo, assistir lá os episódios também do YouTube lá que mostra ao fim que leva, né? Então, assim, Sim, buscar estratégias, porque não é assim, vou ficar limpo, é como eu vou ficar, como eu vou fazer isso, né? E se não consegue sozinho, pedir ajuda, né? E sim. é isso, João. Acho que já está dando nossa hora aí. Falta 3 minutinhos aí para a gente encerrar e para não quebrar a live na cara da galera aí. Vamos, né, Ah, se claro, despedir. claro. Galera, Olha, ó, o se João vocês teve quiserem aí bastante mandar as perguntas depois no inbox, aí a gente responde, tá? Isso. Ó, teve bastante pergunta, eu vou até pôr uma caixinha, ou se você quiser combinar outra live. Sempre nossas lives tem zilhões de perguntas, né, João? Sempre rende. E eu estou aqui à disposição, né? Pode me mandar inbox também. O João aí também. E é isso. Muito obrigada, João, É isso aí. pelo Obrigado convite. você por sempre, né, se dispor aí, né? Desde que a gente fez essa parceria, sempre deu certo, né? A gente fazer nossas lives sempre são bem produtivas, a galera sempre pede, né, que a gente faz, que a gente, né, consegue trazer bastante informação. Acho que esse bate-papo, né, entre um adicto e uma doutora, né, que, né, está influenciado, está no meio e consegue se movimentar também, é bem importante essa troca, né? Então, assim, a Ah, galera sim. curte realmente a live e se vocês quiserem aí, né, como eu disse, vocês mandam as perguntas aí no inbox, aí a gente responde depois para vocês no particular. E aí depois a gente vê para marcar uma segunda live aí para a gente fazer. Aí Sim. já entra lá na caixinha lá da Elo, já responde lá, mande uma sugestão de live lá para a gente já volta com as sugestões que vocês mandarem lá e a gente vai tocando aí, fazendo esse bate-bola. Tá É bom? É isso. verdade. Vamos Obrigado aí levando mais uma vez aí informações pela aí, né, João? disponibilidade. Que a gente E está tamo junto. num tempo de que está aumentando cada vez mais as dependências, né? A sociedade num ciclo doente. Então, quanto mais informação, mais conhecimento a gente levar e buscar, melhor, né? Sim, com certeza. Muito É isso obrigada a aí. Tamo junto, todos. Elô. Obrigado mais uma vez aí pela parceria de Obrigada, sempre. pessoal. Boa Né? noite. E tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa gravado aí a live Tá. para o pessoal. Boa noite.